trazer um pouco menos de conceito e tentar trazer um pouco mais de aplicações para facilitar melhor o entendimento. Aí, de início, eu tentei fazer umas aplicações sobre fotogrametria e sobre geodésia, que a gente ficou, querendo ou não, a gente ficou, abordou mais conceitos, eu tentei trazer para vocês os parâmetros, toda aquela questão de precisão no dia anterior, mas aí fica um pouco difícil de você entender o porquê é necessário tudo aquilo e para que serve, né? Aí, então, eu tentei trazer para vocês hoje essas aplicações em relacionado principalmente essas iniciais que trabalham tanto com a fotogrametria quanto com a geodésia e topografia em si. Acho que a primeira seria o monitoramento de estrutura, que geralmente é utilizado o posicionamento tanto com topografia padrão quanto com topografia com o posicionamento com o GNSS, para você conseguir fazer um monitoramento de algumas estruturas. Nesse caso aqui, teria uma barragem e também é muito utilizado para a questão de prédios e pontes. Aqui entra aquela parte daquelas precisões que a gente viu anteriormente, de aquelas precisões milimétricas. Não sei se vocês lembram que eu comentei, nem sempre, dependendo do trabalho, vai ser necessário que a gente tenha uma precisão de 2 milímetros, de 1 centímetro. Não precisa usar, senão às vezes não é necessário todos aqueles métodos, todo aquele tempo que você teria que passar rastreando um ponto. Esse caso seria um dos casos que seria necessário, porque a gente sabe que uma estrutura que seja uma barragem, seja o que for, que ela tenha um deslizamento ou uma movimentação de alguns milímetros, isso vai impactar muito na estrutura geral em si. A gente vê alguns casos aí, como o Brumadinho, onde as barragens romperam, e se tivesse um trabalho desse de monitoramento, isso poderia ter sido previsto muito antes. Também é possível se utilizar a fotogrametria a partir de sensores e cálculo e através daquele processo que eu falei, que para você poder se gerar um MDT e um MBE a partir das imagens e dos pontos de apoio, você consegue gerar vários modelos digitais ou até modelos térmicos daquela estrutura ou daquela área e através disso calcular o quanto está se variando. Você pode pegar informações de um ponto, de uma certa região, em um determinado momento e ver a variação daquela mesma região em um outro determinado momento. Sem que isso de uma forma um pouco mais simples e visual também, como diferente da topografia padrão, onde você seria necessário calcular as coordenadas de cada ponto em momentos diferentes e fazer o cálculo da diferença para saber o quanto ela está variando. Inclusive, na Federal tem até um prédio, acho que foi o prédio de engenharia de produção, que passou por um trabalho parecido com esse, que é o pessoal lá do departamento, e eles monitoraram que o prédio estava tendo uma movimentação de aproximadamente 3 milímetros por ano. Aí a gente para pensar, então, eu acho que 3 milímetros não seria algo que influenciaria tanto. Mas aí uma coisa que aconteceu é que ao final da obra, quando foram colocar as vidraçarias do prédio, acho que no dia seguinte a vidraçaria externa toda estourou, porque como estava tendo esse deslocamento que a olho nu é imperceptível, mas em questão estrutural pode interferir muito. Outra aplicação que eu tentei trazer, que também utiliza tanto da fotogrametria quanto a geodésia, seria a agricultura de precisão, onde a gente pode utilizar o imageamento por drone para poder fazer várias análises. Aí, o porquê de utilizar também a geodésia e a topografia, como eu tinha falado antes. Só o simples fato de você ter imagens aéreas, principalmente retiradas com drone, não quer dizer que você tenha que aquela imagem esteja registrada no lugar certo que você quer. Um exemplo, o drone ele tem um sistema de navegação de um receptor de sinal de GPS, só que ele não tem uma precisão muito elevada.
o sinal da variação dele chega a deslocar até 10 metros. Ou seja, uma imagem que você tiraria nessa região, ela estaria deslocada em um raio de 10 metros no entorno. E para isso é necessário a gente ter aqueles pontos de controle, os pontos que são coletados no campo, para durante o processamento você poder fazer a referência dessa imagem e você ter ela no posicionamento correto. Aqui também tem alguns resultados que são obtidos, que podem ser obtidos no uso do drone para a agricultura de precisão. A gente pode fazer análise de cobertura do solo, o uso do solo também, quais o tipo de uso está se dando, se é para plantio, se é alguma estrada ou até algumas estruturas. A gente pode fazer análise de ervas daninhas, coisas que sejam prejudiciais para a plantação, análise de biomassa, contagem de plantas. Eu coloquei essas aplicações aqui que eu acho que seriam que se aproximaria mais do trabalho que vocês costumam fazer. Também aplicação de taxa variável, a altimetria, claro, que tem que ter, a geração de curvas de nível e modelos digitais, seja do terreno ou de elevação, e linhas e falhas de plantio. Essas são algumas que eu achei que seria interessante trazer. Uma outra aplicação, principalmente para a geodésia, acho que a gente até comentou anteriormente, que seria o georreferenciamento de imóveis rurais. Então, eu tentei trazer um pouco aqui para vocês do porquê. Entra até naquela questão dos tipos de levantamento topográfico. Não sei se vocês lembram que a gente tinha nos tipos de levantamento topográfico aquilo que gerou bastante dúvidas em relação ao plano altimétrico cadastral e o plano altimétrico georreferenciado, que vocês perguntaram qual era a diferença. Aí eu fui lá e falei, ó, o georreferenciado não é que só ele esteja georreferenciado, todos estariam. Mas o que ele é denominado como o georreferenciado seria aquele que teria algumas informações a mais, que segue alguns parâmetros e que são atribuídos por algum órgão, e especificamente o órgão ao qual você vai entregar aquele projeto. E no caso do georreferenciamento de imóveis rurais seria um INCRA. Aí a Lei 10.267 de 2001, ela exige uma planta georreferenciada do imóvel rural para qualquer transação imobiliária. Isso só em âmbito rural. Quando você entra para o âmbito urbano, já muda a lei que vai fazer essa normatização. Então, eles determinam também alguns parâmetros para o levantamento e para o processamento. O Sistema Nacional Cartográfico, que a gente tem que seguir, e o levantamento tem que ter uma escala que varia entre 250 mil até 25 mil, tem que estar dentro da projeção UTM, lembrando que tem a diferença entre projeção e o sistema de referência. Nesse caso aqui, ele especifica a projeção UTM, que é a oficial utilizado pelo Sistema Geodésico Brasileiro. O INCRA adota para os referenciamentos de imóveis rurais a projeção UTM. No caso, possa ser que em algum outro estado ou em algum outro tipo de levantamento que vocês vão fazer, que seja para entregar para um outro órgão que não seja o INCRA, possa ser adotada uma outra projeção, como a projeção geográfica, que é utilizado pelo o Google Earth e alguns outros. O referencial planimétrico da TUM horizontal é o SIGER 2000, que, como eu tinha falado, é o Sistema Geodésico Brasileiro. As altitudes são referenciadas ao zero do maregráfico, em Imbituba. Seriam aquele, o Datum, que eu falei para vocês, lá de Imbituba, que é o referencial também do nosso sistema, o Sistema Geodésico Brasileiro, o referencial altimétrico. A infraestrutura geodésica deve ser obtida do SGB, ou seja, todos os parâmetros de coordenadas geodésicas têm que estar de acordo com o Sistema Geodésico Brasileiro. Na inexistência de uma infraestrutura do SGB, deve-se determinar as coordenadas por GPS ou transporte de coordenadas com técnicas de precisão apropriada.
Esse seria aquele caso que eu falei para vocês, quando a gente vai fazer o georreferenciamento,